Olá, meus queridos! Hoje, então, nós iremos estudar o sistema circulatório cardiovascular. Só que antes da gente estudar ele, a gente precisa entender, na verdade, como é que é o principal constituinte desse sistema, que no caso é o sangue. Então, o sangue, ele é um tecido conjuntivo sanguíneo, certo? Esse tecido, ele se difere um pouco daquilo que a gente está acostumado, né? Porque geralmente quando a gente pensa em tecido, a gente pensa em estruturas que vão revestir, a gente pensa em estruturas mais, não digo rígidas, mas algo que tenha mais sustentação. E o tecido conjuntivo sanguíneo, que é o próprio sangue, ele é líquido. Então, ele foge um pouco daquilo que a gente imagina. Porém, por ele ser constituído de diversas células essas que a gente já vai ver quais são, ele é sim considerado um tecido, certo? Qual é a função dele? Ele tem três funções principais, tá? A primeira função é transporte de substâncias. Então, a gente já viu lá, estudando o sistema respiratório, que o nosso organismo ele recebe oxigênio que vem, né, do meio externo e precisa chegar para dentro das nossas células, bem como nós produzimos CO2 dentro das nossas células e a gente precisa eliminar para fora, né, para o meio externo. Então essas trocas gasosas, ou seja, o oxigênio e o CO2, eles são transportados pelo nosso corpo graças ao sangue. Então, dentro do sangue, eles são transportados. Os nutrientes, né, que são absorvidos, por exemplo, ao longo do processo de digestão, também é através do sangue que eles circulam pelo nosso corpo. As excreções, então, muito das excretas, principalmente que estão relacionadas com a urina, vão ser direcionadas para fora do nosso corpo através do sangue. E os hormônios. Temos diversas células, temos diversas glândulas endócrinas espalhadas pelo nosso corpo, secretando, né, hormônios, e esses hormônios eles são secretados por determinados órgãos e são levados à corrente sanguínea para que através então do sangue eles cheguem nos seus determinados locais, tá? Então o transporte de substâncias é uma das principais funções que o sangue tem. A outra função é a questão de proteção. Vocês vão visualizar nos próximos slides que o sangue ele possui células, né? Células e proteínas especializadas na defesa do organismo. Então, as diversas células que compõem este tecido são células de defesa, são células que vão estar dentro do nosso processo imune. Vocês já vão ver com mais detalhes mais à frente. E a questão de que o sangue faz a regulação. Regulação do quê? A questão é que o fluxo do sangue, ele, através da pele, ele ajuda a regular a temperatura corporal. Então, por exemplo, quando a gente tem um aumento da temperatura no nosso corpo, os vasos sanguíneos da pele, eles se dilatam e aumenta a circulação sanguínea nessa região. Bem como quando o sangue, né, perde calor para o ambiente, ele torna-se mais frio, ajudando então assim a reduzir a temperatura do corpo. Ou seja, quando a temperatura do corpo cai, os vasos sanguíneos da pele elas se contraem, né? Elas se reduzem, fazendo assim com que reduza o fluxo de sangue naquela determinada região e assim, né, não se perca calor para o ambiente. Então, essa regulação que o sangue faz é o que nos permite sermos homeotérmicos, onde nós temos sempre uma temperatura constante. E isso graças a esses mecanismos que eu acabei de falar para vocês, que o sangue, juntamente com os vasos sanguíneos, fazem.
Então, pessoal, se eu retirar sangue e eu colocar numa centrífuga, claro que uma centrífuga especializada, né, para separação do sangue, a gente vai conseguir visualizar que nem a gente está vendo aqui nessa imagem, ó. A gente tem essa parte mais amareladinha que é o plasma, a gente tem essa parte que tá em branquinho aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Que é os glóbulos brancos, que se dividem em leucócitos e plaquetas, e a gente tem aquela parte que é o que dá a coloração vermelha para o nosso sangue, que são as hemácias, que é essa partezinha aqui que eu acabei de grifar. Então, o nosso objetivo é estudar um por um e ver quem é quem e principalmente quais as suas importâncias e funções dentro, né, da composição do sangue. O primeiro que a gente vai ver é o plasma, tá? Então, o sangue, ele, digamos, é líquido pelo fato de ter esse componente chamado de plasma, que praticamente 55% do volume do nosso sangue é composto por plasma, né? E nele a gente tem muitos sais minerais, a gente tem proteínas, a gente tem nutrientes, a gente tem o gás carbônico, né? Então ele desempenha o plasma muitas funções. Quais são essas funções? Ele auxilia no transporte do gás carbônico produzido na respiração celular, né? Ele transporta nutrientes. Então, quando vocês estiverem estudando o sistema digestório, vocês vão ver que existe uma porção do intestino delgado que faz a reabsorção dos nutrientes, daquilo que a gente ingeriu, né, de volta para o sangue, para aqueles nutrientes serem utilizados, né, pelo nosso corpo. Então, quem faz o transporte desses nutrientes é o plasma, certo? Transporte de resíduos produzidos pelas células, né? Então, quando a gente fala dos processos que estão inseridos lá no sistema urinário, que forma a nossa urina, né? E que a gente elimina esses compostos que estão presentes na urina, justamente porque eles são excretas, a gente precisa excretar. Então, esses compostos que fazem parte da urina que vão ser excretados, quem faz o transporte desses resíduos é o plasma. Ele auxilia na defesa do organismo, porque é no plasma que a gente contém os nossos anticorpos, que são proteínas de defesa do nosso organismo. Então, vocês vão, por exemplo, ver que os leucócitos, vou dar um spoilerzinho para vocês, os leucócitos, eles são as nossas células de defesa, né? Mas a gente tem uma célula de defesa, que são os anticorpos, que na verdade não são células, são proteínas que estão presentes, então, no nosso plasma. Ele auxilia na coagulação do sangue, ele transporta substâncias reguladoras, como por exemplo os hormônios. Ou seja, vocês conseguem perceber a quantidade de funções que o plasma tem? Pois bem, então ele é fundamental nessa composição sanguínea, certo? Agora, nos próximos slides, eu vou desmembrar, então, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. A gente vai entender quem são os leucócitos, a gente vai entender quem são as plaquetas, a gente vai entender quem são os glóbulos vermelhos, que aqui nessa imagem está escrito eritrócitos, mas na verdade a gente vai chamar de hemoglobina, certo? Então, vocês vão entender quais são as suas determinadas funções. Então, a gente vai falar agora das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que na imagem anterior eu falei errado, eu falei hemoglobina, que não deixa de estar errado, vocês já vão entender por quê, mas na verdade os glóbulos vermelhos ali estava sendo chamado de eritrócitos, mas a gente também chama de hemácias, certo?
Antes de falar delas, eu queria relembrar vocês lá na nossa aula de sistema esquelético. Lá a gente viu que muitos constituintes sanguíneos são formados dentro dos nossos ossos, lembram? Então, dentro dos nossos ossos, desculpa, existe a medula óssea, certo? E lá é produzido esses constituídos, inclusive as hemácias, certo? E as hemácias, ela tem uma função que ela é muito importante. Ela é responsável por transportar oxigênio dos pulmões para os demais tecidos do corpo, né? Bem como fazer o transporte de CO2 liberado pelas células. Como é que ele faz isso? As hemácias, elas produzem, né, uma proteína. Essa proteína a gente chama de hemoglobina, certo? E graças a esta hemoglobina, o oxigênio ele se gruda na hemoglobina, é como se a hemoglobina fosse um ímã, e o oxigênio vai lá e se gruda nela. E aí, graças a isso, o oxigênio, seja o próprio oxigênio, ou seja o oxigênio que está contido na molécula de CO2, eles conseguem ser transportados, então, através desse processo, tá? Então, a principal função dela é o transporte de gases. E esse transporte se dá graças ao fato de as hemácias possuírem, então, essa proteína que se chama hemoglobina, certo? A cor vermelha do sangue, né, ela se dá graças ao ferro que está associado com a hemoglobina. Então, na verdade, uma alimentação pobre em ferro, né, ou seja, sem a presença de alimentos como, sei lá, feijão, ervilha, brócolis, pode causar anemia. Ou seja, o que seria a anemia? É uma redução da quantidade de hemácias no nosso sangue, né? Então, é sempre importante a gente né, fazer com que o ferro esteja presente na nossa alimentação para a produção dessa hemoglobina e, assim, consequentemente, a gente manter os níveis, né, de hemácias adequados no nosso corpo. Gente, é só uma imagem para vocês de como que elas se movimentam, tá? Para vocês verem mais de pertinho como é que ocorre. É muita hemácia que tem. Aqui ela tá se rompendo, tá? Mas vocês conseguem ver que elas são bem arredondadinhas, que elas são gordinhas, eu brinco que elas são gordinhas, e que elas são em grande número, né, dentro da composição sanguínea. Então, depois do plasma, o que a gente mais tem no sangue são as hemácias. Então, agora a gente vai estudar os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e aí vocês vão ver que existem vários tipos de leucócitos, e as plaquetas, tá? Então, vamos focar primeiro aqui nos leucócitos, tá? Leucócitos, eles são formados também lá na nossa medula óssea, junto lá com as hemácias, então eles são produzidos lá, e eles são o que a gente conhece como as nossas células de defesa, né? Então, essas células de defesa nada mais é do que células especializadas na nossa defesa. Então, diferente das hemácias, os leucócitos, eles estão mais voltados para a questão imunológica do nosso organismo, tá? O que acontece, pessoal? Eles têm muitas funções, porque eles se classificam de diferentes formas, tá? Então, vocês conseguem observar aqui na imagem, ó, a gente tem os agranulócitos e a gente tem os granulócitos, tá? Por que isso? Porque nos leucócitos as células são compostas por
vários, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, granulozinhos, bem como aqui, ó. Então, a gente tem aqui ó, o eosinófilo, basófilo, neutrófilo, que são considerados leucócitos, que possuem esses granulozinhos, né? Essa parte aqui mais escura aqui, ó, que eu vou sublinhar, ó, tá vendo? Que tem todas as células. É o núcleo da célula, como a gente já tinha estudado o que é uma célula, né? E os agranulócitos são aqueles que não têm a presença de grânulos, que são aqui, ó, o linfócito e o monócito, certo? Existem outros leucócitos, mas a gente vai focar para dar exemplos mais voltados para estes daqui, certo? Não vou pedir na prova para vocês que vocês saibam todos os nomes, né? Mas acho importante que aqui na explicação vocês conheçam, que vocês identifiquem, que vocês consigam compreender as suas funções, tá? Então, muitos dos leucócitos, eles secretam substâncias que eles vão estar envolvidas em respostas alérgicas ou inflamatórias do nosso organismo, né? Enquanto outros, por meio de fagocitose, que eu já vou explicar o que é para vocês, eles vão estar envolvidos com micro-organismos que invadem o nosso organismo, né? E que vão tentar nos destruir. Bactérias, vírus, protozoários, fungos, enfim, né? E ainda existem os leucócitos responsáveis por produzir anticorpos, tá? Anticorpos, gente, são proteínas que vão ajudar a combater micro-organismos e toxinas, certo? Ou seja, nós temos várias células de defesa, onde cada uma dessas células são responsáveis por um determinado tipo de defesa, seja inflamação, seja alergia, desculpa, seja por causa de bactérias, seja por causa de qualquer outro parasita que venha nos invadir, tá? Cada um é responsável por uma defesa, certo? Só fazer um parênteses, tá? Quando acontece um aumento anormal da quantidade desse tipo de célula no sangue, né? Sem que haja uma infecção, então essas células elas se multiplicam assim, isso pode indicar um tipo de câncer conhecido como leucemia, certo? Então a leucemia ela está associada com um aumento anormal, seja para mais ou seja para menos, na quantidade então desse tipo de célula. Então aqui, ó, é só para dar exemplos para vocês, ó. Daqui eu coloquei os nomes, tá certo? Com as respectivas funções. Então, por exemplo, o leucócito chamado de neutrófilo, ele faz a fagocitose, que seria a morte, né, de micro-organismos, certo? Sei lá, o eosinófilo, ele liberta mediadores químicos que reduzem a inflamação seja por qualquer lesão, né? E ainda ataca alguns tipos de vermes parasitas. Ou seja, é só um demonstrativo através de alguns exemplos, né? De como que é, então, as funções desses leucócitos. Aqui, então, a gente tem as plaquetas, que é outro constituinte dos glóbulos brancos. E as plaquetas, eu não sei se está muito nítido aqui na imagem, mas ela é o que está envolvendo essas hemácias. Parece uns cabelinhos, vocês conseguem visualizar, ó. Nessa porção aqui que eu estou sublinhando, ó, a gente tem bastante concentração de plaquetas, tá? O que são essas plaquetas? As plaquetas, elas são tipo fragmentos celulares responsáveis pela coagulação do sangue. Então, para quem não sabe, a coagulação ele é um processo que vai impedir que ocorra hemorragia em pequenos vasos sanguíneos, tá? Quando eu falo em pequenos vasos sanguíneos,
é porque não é em todo o processo hemorrágico que as plaquetas conseguem agir, tá? Justamente por elas serem apenas fragmentos, né? Elas têm um formato de disco, né? E elas são bem curtinhas, então elas não conseguem, por exemplo, dependendo do nível de hemorragia, dar conta de fazer um processo de coagulação, certo? Mas vamos pensar numa lesão que a gente sofre, por exemplo, sei lá, na mão, num corte ali com a faca. O que vai acontecer? Vai sair sangue, obviamente, né? Vai acontecer uma pequena hemorragiazinha ali de perda de sangue, e aí logo em seguida vai parar porque as plaquetas foram acionadas, né? Liga como se fosse um alarmezinho, e aí vai fazer com que haja então a coagulação daquele sangue, aquele processo de coagulação, certo? Elas são super importantes, afinal, quando ocorre então esses rompimentos dos vasos, quem é responsável por conter o sangramento, né, é graças às plaquetas. Opa, quase errei. No slide ali dos leucócitos, eu falei para vocês que eu ia explicar o que é fagocitose. Fagocitose é o ato de, no caso aqui das células, né, mas alguns micro-organismos fazem isso, é o ato de englobar, né, o micro-organismo e assim fazer com que haja destruição deles. Então eu vou mostrar aqui um videozinho que mostra esse processo de fagocitose, que é o englobamento da célula. A célula ela engloba os micro-organismos e assim, consequentemente, mata eles. Então, só para vocês, né, terem uma noção de como é que é. Ó, a gente tinha ali as bactérias, isso aqui é é o macrófago, que faz parte do constituinte sanguíneo. Vocês estão vendo que ele engloba, ó, isso aqui é uma bactéria que está fugindo de uma célula de defesa, ó. Ela englobou e aí automaticamente vai destruir. Olha a quantidade de bactérias que vai ser destruída por uma célula. Isso que vocês estão vendo é o processo de fagocitose. É o processo de englobar o micro-organismo e assim destruir ele. Então, as células de defesa, elas fazem esses processos para matar os micro-organismos e outros parasitas. Elas englobam e matam. Então, esse processo a gente chama de fagocitose. Pessoal, aqui eu tenho uma animação, né? É bem ilustrativo, bem voltado para desenho, mas ele é algo que mostra bem como que ocorre o processo de coagulação. Então, na primeira parte dessa animação, vocês vão ver os constituintes sanguíneos, muitos que vocês já viram, outros eu não citei nos meus exemplos. E aí vocês vão ver que ocorre uma lesão, e aí o que vai acontecer então com os constituintes sanguíneos se organizando para tratar essa lesão, né? Então ele é uma animação bem legal, que ao mesmo tempo que é infantil, ele também demonstra muito bem como é que ocorre. Então prestem bem atenção.
Então aqui a gente vê eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, plasma sanguíneo, que seria as proteínas, sais, gordura. Vão acompanhando as legendas, ó, gente. Fibrinogênio, que é esse mais amareladinho comprido. Os fatores intrínsecos, vai ter os extrínsecos também, que vão ajudar no processo de coagulação. Aqui neste primeiro momento ele está mostrando quem são os constituintes do sangue. Olha o que vai acontecer. Houve a lesão, né? Sinalizou lá que houve a lesão, vai começar a perder lá, ó, hemácias, sangue, né? E aí agora vocês prestem atenção nas legendas. Gente, os macrófagos, ó, que são esses rosinha, eles servem para fazer uma limpeza, né, de tudo que é degradação que sobra ali na corrente sanguínea. E os eosinófilos, que são esses amarelinhos, também são responsáveis, então, por limpar, né, tudo aquilo que for substâncias, resíduos desses restos, né, do processo de coagulação. Olha que legal! É uma animação, né? Mas eu acho que mostra bem os constituintes sanguíneos, né? Bem como eles agem, né? Então, uma vez que o coágulo está formado, ele interrompe a perda do sangue, né? E com o tempo esse coágulo se retrai, ele se aproxima da parede dos vasos que foram danificados, e aí novas células do vaso são reparadas e a lesão, né? Permanentemente se elimina, certo? Então era só mesmo para ilustrar a explicação para vocês, espero que tenham gostado. Compreendido então, pessoal, o principal constituinte, né, do sistema circulatório, que é o sangue, né? Não desmerecendo os outros constituintes, mas é que o sangue ele é muito importante justamente por ter diversos constituintes que desempenham muitas funções, né? A gente vai estudar então o sistema circulatório e aí compreender quem são os órgãos que fazem parte dele, quais são as estruturas que fazem parte dele e fazer então uma analogia com a função e os principais processos fisiológicos que ocorrem dentro desse sistema, tá certo? Então aqui eu coloquei, ó, as funções do sistema circulatório, que vocês vão ver que é muito semelhante, até para dizer igual, às funções do tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Então o sistema circulatório ele tem a função de transportar os gases, oxigênio, CO2, né?
transportar os nutrientes, transportar as toxinas, sejam elas originadas lá no sistema urinário, até mesmo pelas nossas próprias células, distribuir os hormônios que são produzidos em diferentes glândulas, distribuir os anticorpos e fazer também a regulação da nossa temperatura, né? Manter a nossa temperatura, porque se vocês lembrarem do que eu expliquei lá, eu foquei no sangue, mas não se esqueçam que aquela regulação da temperatura também estava associado com os vasos sanguíneos, que é os que compõem o sistema circulatório. Então, as funções elas se interligam justamente porque o principal componente do sistema circulatório é sim o sangue. Mas óbvio, né, a gente tem outros componentes, né? O principal também, tudo é principal, né? O coração, sem sombra de dúvidas, afinal, as principais artérias e as principais veias saem dele, né, para justamente bombear e receber o sangue. A gente tem o sangue, que eu já falei, as veias, que nós iremos trabalhar agora aqui na cor azul, então tudo aquilo que for representado, que nem aqui na imagem ao lado está em azul, são as veias, e as artérias, que vão ser aquelas que vão estar sendo representadas sempre pela cor vermelha, certo? E os capilares, que eu já vou mostrar para vocês quem são eles, tá? Que seriam os vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório. Então, uma das coisas que é mito é a gente achar que o coração se encontra no lado esquerdo do peito, né? Na verdade, o coração ele se encontra exatamente no meio do nosso coração, do nosso corpo, certo? Tanto porque ele precisa bombear sangue para o nosso cérebro e até o minguinho do nosso pé. Então, o local mais estratégico, obviamente, para ele estar inserido é no meio. Imagina se fosse na batata da perna, né? Será que ele ia ter força suficiente para que haja bombeamento para chegar até o nosso cérebro? Então, é pensando então nessa parte mais lógica que a gente compreende que o coração ele se encontra no meio então do nosso corpo, né? Inclusive, o nome que a gente dá para o fato de ele se encontrar no meio, inclusive no meio de dois pulmões, né? A gente chama de mediastino. Então, aqui, ó, vou circular, ó, mediastino, ó. Aqui a gente tem, ó, um pulmão. Aqui a gente tem outro pulmão, ó, pulmão esquerdo, lado pulmão direito. E bem no meio a gente tem nosso coração, que também, diferente do que a gente acha, não tem aquele formato que a gente faz com a mão, tá? O coração, ele tem até uma forma um pouquinho mais arredondado. E o ápice do coração, que é essa parte, essa pontinha aqui, ó, tá vendo onde eu tô mostrando aqui, ó? Essa pontinha aqui é a ápice do coração. Esta sim, ela tá mais inclinada pro lado esquerdo, né? E aí, por isso que, né, as pessoas acabam julgando que tá no lado esquerdo, mas não, é só uma pontinha, né, a ápice do coração que tá mais destinada pro lado esquerdo, mas ele, na sua grande composição, é no meio do nosso corpo, tá? Como já tinha falado, né, eu sempre repito isso, os principais órgãos do nosso corpo, eles estão protegidos pelos nossos ossos, né? Então, óbvio que eles têm membranas que revestem e protegem, mas a gente também tem ossos. E aqui, ó, eu trouxe o exemplo para vocês da nossa costela, né? Que são nossos 12 pares de costela, junto com o externo, aqui a clavícula e a escápula. Então, essa nossa caixa torácica, que é composta, então, costelas, externo, clavícula e escápula, elas estão ali com o intuito de proteger os pulmões, o coração,
né? E assim fazer uma barreira para que quando a gente passe por algum atrito, né, o nosso coração não seja atingido em cheio, certo? Nós temos também os envoltórios do coração, que são aquelas estruturas que vão envolver, né, revestir e, consequentemente, proteger o nosso coração. E aí nós temos três envoltórios, que é o que a gente chama de endocárdio. Ó. O endocárdio, ele é uma camada mais próxima ao coração, certo? O epicárdio, que é essa estrutura aqui, ó, tá certo? Ele é a parte que é mais afastada da parte interna do coração. Mas o envoltório, digamos, que eu julgo mais importante, justamente por ser constituído de tecido muscular, né, é o que a gente chama de miocárdio, certo? O miocárdio, ele é um músculo cardíaco, né? E ele é responsável pelos movimentos involuntários do coração, ou seja, os movimentos de batida do nosso coração. O miocárdio, ele está presente, esse músculo, né? Ele está presente somente no coração. E lembrem-se que tudo aquilo que é músculo, ele está associado com movimento, certo? E aqui no caso o movimento ele é involuntário para que ele consiga então bater, certo? Então nós temos o endocárdio, que é a parte mais interna de revestimento, o miocárdio, que é o músculo que se encontra mais ao meio do coração, e o epicárdio, então, que é a camada mais afastada, né, da parte interna do coração. São três envoltórios, três camadas, né, de revestimento do coração e que vão ajudar também, que vão auxiliar também na proteção deste coração. Então, aqui a gente vai ver as cavidades do coração, tá? Então, na verdade, o coração, ele tem 4 cavidades, né? 2 cavidades superiores, que são os átrios, e 2 cavidades inferiores, que são os ventrículos. E por mais que a gente, agora eu acabei de denominar a parte superior e parte inferior, o que vocês precisam saber é que esses dois lados, eles não se comunicam, tá? O lado esquerdo não se comunica com o lado direito e graças então ao septo intraventricular, né, que separa esse septo aqui, a gente, que eu tô circulando, ó, não tá muito bem porque parece que eu tô, né? Mas esse septo ele separa então os dois lados para justamente eles não terem, né, comunicação, certo? Nessa imagem não tem os nomes, tanto porque vocês vão fazer uma atividade de identificação de nome de válvulas, das cavidades, das artérias e das veias. Mas eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês também entender, tá? Tanto no lado esquerdo quanto no lado direito a gente tem válvulas. São essas válvulazinhas aqui, tá vendo? O que acontece, tá? Entre o átrio e o ventrículo, né, existem essas válvulas que vão se abrir e que vão se fechar. E este processo de abrir e fechar vai forçar o sangue a passar, então, lá da parte superior, que seria dos átrios, para os ventrículos, né? Impedindo assim que não haja um refluxo desse sangue. Então, o sangue ele sempre vai numa única direção, ele nunca retorna, graças a essas válvulas, sabe? Então, a gente tem a válvula átrio ventricular direito, que talvez você já tenha ouvido falar, que é a válvula tricúspide, né?
E no lado esquerdo a gente tem a válvula atrioventricular esquerda, ou desculpa, gente, é muito nome para saber. É a válvula bicúspide, né? Ou a válvula mitral, que se chama, né? Então depende muito da literatura que vocês estiverem lendo, né? Mas qualquer uma delas tem a respeito da válvula esquerda, né? Mas existem também outras que impedem que o sangue saia dos ventrículos e retorne, né, para o coração, que é a válvula do tronco pulmonar, a do ventrículo direito, a válvula da aorta, né? Então vocês vão ter, na verdade, todos esses nomes, não que eu cobre todos esses nomes em prova para vocês, tá? Mas para vocês entenderem, compreenderem, vocês vão fazer uma atividade logo depois de vocês visualizarem essa aula, onde vocês vão identificar essas estruturas, veias e artérias que saem do coração e voltam para o coração, para vocês saberem, né? Por mais que vocês não precisem, neste primeiro momento, decorar, eu sou contra essa decoreba, vocês precisam compreender os locais e os seus respectivos nomes, tá certo? Então, vocês vão entender isso melhor, talvez, na aplicação do conhecimento na hora da atividade. Este vídeo aqui é só para mostrar para vocês como é que é o fluxo, né, do sangue em veias. Então, nas veias, mais especificadamente, existem umas válvulas que fazem com que não haja o retorno do sangue, né, num sentido contrário. Então, essas válvulas, elas fazem o sangue ficar numa única direção. Ó, tá vendo? Ó, o sangue vai e o sangue não volta, o sangue vai e o sangue não volta. Essas válvulas, elas estão praticamente em todas as veias, né? Justamente porque elas têm um calibre menor comparada com as das outras, né? Elas fazem então com que o retorno do sangue venoso não ocorra. Então, só aqui uma breve forma para vocês compreenderem, né? Olha aqui, pessoal, a gente tem uma veia, a gente tem uma artéria, a gente tem um capilar, tá? Então, se vocês repararem, a gente aqui tem a veia, tá? As veias, elas são responsáveis por levar o sangue que vem do coração, que vem do corpo para o coração, certo? Então, tudo aquilo que é produzido ali nas células e que vai ir para a corrente sanguínea tem o intuito de ir para o coração. Então, é levado graças às veias. E se vocês forem fazer uma comparação com a artéria que está aqui do lado, ó, reparem que as paredes, ó, vou mostrar aqui, ó, a parede, ó, ela é mais fina do que as das artérias, tá? Então, as artérias, elas são responsáveis por levar o sangue do coração para as outras partes do corpo. É o contrário. E se vocês forem ver as paredes, ó, elas são mais grossas. Por que isso? Porque ela precisa ter uma maior pressão para que haja um bombeamento para esse sangue sair do coração. Então, a pressão das paredes que revestem as artérias, elas têm que ser mais grossas para conseguir fazer esse processo, tá? E os capilares, gente, eles são micro vasinhos. É uma microveia, é uma microartéria, tanto porque vocês vão ver que as artérias e as veias, elas têm essas paredes, sejam elas mais finas ou mais grossas, mas elas são mais robustas e elas não conseguiriam dar conta de revestir as células, que são as menores estruturas que a gente tem no nosso corpo. Então, tanto as artérias quanto as veias, elas tendem a fazer o processo de ramificação, elas se ramificam. E aí essa ramificação vai tornando elas com um calibre mais fininho, que eu vou mostrar agora na próxima imagem para vocês.
Então, aqui vocês conseguem perceber, ó, que a artéria aorta, ó, que é uma das principais artérias que saem do coração, ela vai se ramificando, ó, para a arteríola, que vai ter um calibre menor, até nos chegar nos capilares, que são, então, esses microvasinhos, né, no caso aqui, microvasos de artérias, que vão revestir, então, as diferentes células, diferentes estruturas do nosso corpo que são microscópicas, tá? E isso acontece com a veia. Tá vendo aqui? Nós temos a veia, que geralmente são elas que saem e entram para o coração num calibre maior, e aí elas vão se ramificando para vênula, ó, tá vendo aqui? Vênula, até chegar nos microvasinhos relacionados com as veias, que são os capilares. Então, o capilar, gente, é aquele monte de vasinhos que a gente tem por todo o nosso corpo. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber alguns ângulos e locais do corpo humano que nós temos uma grande concentração de vasos sanguíneos. Então, se a gente, né, fosse olhar o corpo humano só através das artérias, veias e que, né, formam esses vasos sanguíneos, seriam constituídos dessa forma. Então, se vocês repararem, olha ali naquela imagem do coração, os mais grossos que estão saindo direto do coração são as artérias, e vocês veem que ela vai se ramificando e que o calibre dela vai também diminuindo. Então vocês conseguem ver ela chegando até ali os microvasinhos. No do braço também, ó, observem que a gente tem uns calibres maiores, que seriam as arteríolas, né? Porque as artérias são aquelas que saem direto do coração, e centenas de microvasinhos, né? Nessas imagens está tudo em vermelho, e aí aqui a gente não tem a diferenciação do que é veia e do que é artéria. Mas lembrem-se, né, que todos são artérias e veias, não somente artérias nessas imagens aqui, tá bom? Pessoal, então aqui a gente vai compreender como é que ocorre, né, o fluxo de sangue, né, a circulação do sangue no nosso corpo. E ele é bem complexo, então eu gostaria que vocês acompanhassem o raciocínio aqui da explicação, tá certo? Então a gente tem, vocês já perceberam quando nós estudamos lá no sistema respiratório, o mecanismo de conseguir absorver o oxigênio da atmosfera, né? Então o que acontece? Quando a gente inspira, esse oxigênio ele passa pelas nossas vias respiratórias até chegar lá nos alvéolos, e dos alvéolos ele entra para a corrente sanguínea, tá? Qual é o objetivo desse oxigênio? É sair dos pulmões e ir em direção ao coração, certo? Então aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, que a gente tem os pulmões, tá certo? Ó, pulmões, certo? Então, o oxigênio, ele chega, vou fazer uma setinha aqui, ó. Ele chega aos nossos pulmões e dos nossos pulmões ele entra na corrente sanguínea. Qual é o trajeto que esse oxigênio ele faz? Ele sai dos pulmões para a corrente sanguínea e ele é levado pelas veias pulmonares até, ó, o nosso coração, mais precisamente aqui no átrio esquerdo do coração. E aí ele chega aqui, o oxigênio dentro do sangue, obviamente, e ele é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ele sai do coração pela artéria principal que nós temos no nosso corpo, que se chama artéria aorta. Então, o oxigênio, ó, ele sai
dentro do sangue e vai para onde? Ele vai para as diversas partes do nosso corpo. Então, lembrem-se que essa artéria aorta ela vai se ramificar em arteríola até se ramificar mais um pouco em capilares. Esses capilares, pessoal, ele reveste as nossas células, certo? E o objetivo é que o oxigênio ele entre para dentro das nossas células. E ele vai entrar porque ele é fundamental na participação de diversos processos metabólicos. Um exemplo é, por exemplo, a geração de energia. Então, o oxigênio ele vai fazer parte dessas reações químicas. Então, ele é muito, muito importante para muitas células do nosso corpo. Só que tem um detalhe. Deste processo metabólico, a nossa célula ela vai produzir uma toxina, que é o CO2, o gás carbônico. Essa toxina é algo que não é bom para o nosso organismo, não é bom para as nossas células, tanto é que nós produzimos e logo nós eliminamos. Como é que a gente elimina? Então, o CO2 ele é produzido dentro das nossas células e ele sai para fora da célula. E aí, à medida que ele sai das células, ele vai entrar na corrente sanguínea, esse CO2, mais precisamente nas veias, e ele vai ser levado, ó, o CO2, até ó, o nosso coração, mais precisamente para o átrio direito. Quem vai levar são as veias cavas. Nós temos as veias cava superior e as veias cava inferiores, certo? E aí ele chega aqui no átrio direito e do átrio direito esse sangue ele é bombeado para o ventrículo direito, ó, tá vendo? E do ventrículo direito esse sangue ele é bombeado para a artéria pulmonar, tá? Aqui está escrito tronco pulmonar, mas a gente vai chamar de artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar, ela vai levar o sangue rico em CO2 para o nosso pulmão. Por quê? Porque do nosso pulmão, esse CO2, da nossa corrente sanguínea, esse CO2 vai passar para nossos pulmões, para que a gente, ao fazer o processo respiratório que a gente chama de expiração, a gente elimine esse CO2 do nosso corpo. Então, vocês vão fazer agora, talvez, muitas associações de acordo com aquilo que vocês aprenderam lá no sistema respiratório, né? Então, lá no sistema respiratório, vocês aprenderam como que o oxigênio e como o CO2 circulam nos órgãos envolvidos no sistema respiratório. Aqui, vocês já começaram a perceber como é que eles circulam dentro da nossa circulação sanguínea, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês relacionado a tudo isso? Que o sangue ele chega ao nosso coração através das veias cavas superiores, né? Então, aquelas veias pulmonares ali, se chama veia cava superior, e da veia cava inferior, tá? Só para vocês saberem que a veia cava superior, ela vem da nossa cabeça, certo? E traz, né, os resíduos que a gente produz lá nas células que estão relacionadas com a nossa cabeça. E a veia cava inferior, ela vem de outras regiões do corpo, tá? Entra pelo átrio direito, segue para o ventrículo direito e é impulsionada, então, para os pulmões através das artérias pulmonares, certo? E o sangue ele volta ao coração através das veias pulmonares, né? Entra pelo átrio esquerdo e seguindo então para o ventrículo esquerdo, de onde é impulsionado para o corpo através então da artéria aorta. Tentei resumir rapidinho, né, o que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Eu vou fazer uma atividade onde vocês vão relacionar então o que eu acabei de dizer nessa explicação, tá bom?
Então aqui, gente, na verdade é só uma, ó, por onde sai, observem as setas, ó, da onde está chegando e da onde está saindo. Vocês vão fazer uma atividade onde vocês vão relacionar o nome desse monte de setinha aqui, para vocês conseguirem compreender os locais, né, com os seus respectivos nomes e assim entender depois melhor esse gifzinho aqui de entrada e saída do sangue, tá bom? Gente, um dos responsáveis por fazer o sangue se manter constante movimento dentro do coração é o ciclo cardíaco, tá? E nós temos dois passos importantes para que esse movimento ocorra, tá? Na verdade, existem os movimentos específicos que a gente vai trabalhar, mas eles acontecem graças a dois processos, que é a quantidade de volume que nós temos no coração e a pressão com que o sangue, então, ele é bombeado na nossa corrente sanguínea, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem em torno de 500 ml de sangue circulando pelo nosso coração, que é o volume sanguíneo que a gente chama. E a pressão é relacionado com o bombeamento que este volume de sangue faz dentro do nosso coração. Então pensem assim, vocês sabem pensem esses produtos de limpeza que a gente aperta assim na tampa e ele borrifa aquele produto, sabe? Pensem nisso, tá? O que acontece? Se naquele frasco tá cheio de água, por exemplo, e eu aperto, eu vou borrifar água. Por quê? Porque existe um volume que vai fazer com que haja uma pressão e assim a água saia através daquele borrifador, tá? Acompanhe o raciocínio. Agora pensem assim que este frasco tá com bem pouquinha água, assim, só um coisinha de água. Vocês apertam, vai sair água? Não, não vai sair água. Por quê? Porque a quantidade de volume de água não é o suficiente para ter pressão para aquela água sair, certo? Então, digamos que o volume e a pressão eles funcionam interligados. Para que haja pressão, precisa ter um volume adequado de sangue circulando ali, e aí os dois juntos vão ser responsáveis por fazer o mantimento desse sangue estar constante ali naquele movimento, tá? O que acontece, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente, certo? E aí sofre uma lesão profunda, né? Perdeu uma perna, tá? Vamos pensar assim, que ela perdeu uma perna no acidente, certo? E vamos pensar que ela não teve socorro imediato. O que vai acontecer? Ela vai começar a perder volume de sangue, ela vai começar a ter uma hemorragia e perder muito volume de sangue. Vai chegar uma hora que ela vai perder tanto sangue que a pressão não vai existir e o coração vai começar a diminuir os seus movimentos, até chegar no que a gente chama de choque hipovolêmico, que é o que acontece pela falta de volume de sangue, né? E aí a pessoa pode entrar em óbito, né? Por isso que quando uma pessoa sofre uma pressão uma lesão muito forte assim, o que tem que fazer é estancar o sangue, é fazer com que aquele sangue não seja perdido e ele se mantenha ali. Então tu tem que fazer alguma coisa para estancar o sangue dela, porque senão provavelmente ela vai perder muito sangue e aí consequentemente a pressão vai ser atingida, né? O bombeamento vai diminuir e consequentemente a pessoa vai ter um choque hipovolêmico, tá? Então, só para vocês entenderem como é que ocorre esse ciclo cardíaco. Mas agora, nos próximos slides, a gente vai ver como é que é a pressão sanguínea, mais especificadamente, tá?
Acompanha o raciocínio assim da explicação para vocês não se perderem, porque são dois movimentos que funcionam de forma contrária um do outro, tá? Gente, olha só, o ciclo cardíaco, ele é responsável por manter, então, o sangue em constante movimento, né? Graças lá ao volume e à pressão, certo? Isso eu já expliquei para vocês. O que acontece? A cada contração que o ventrículo esquerdo ele faz, as artérias elas recebem o sangue vindo direto do coração. Lembra lá, o ventrículo esquerdo bombeia o sangue lá para a artéria aorta, e aí o que vai acontecer? Essa artéria aorta ela vai receber esse sangue. Então, o que acontece com a artéria aorta? Ela vai fazer com que as paredes dessa artéria se expandam. Para quê? Para justamente ela receber o sangue. Enquanto a artéria está se expandindo, vai acontecer um relaxamento do ventrículo esquerdo, né? O sangue ele vai deixar de fluir para as artérias e aí sim que as paredes vão voltar à posição normal. Então, logo que o sangue passa pelas artérias, né? Aí as artérias voltam ao seu estado normal. Este ciclo que eu acabei de falar para vocês, tanto de expansão quanto de recuo das paredes das artérias, é chamada de pulso, tá? É aquilo que quando a gente toca, por exemplo, ali no nosso punho, a gente consegue sentir. É o pulso, é os movimentos que ocorrem ali nesses processos de contração e relaxamento, tá? O pulso, gente, ele é o mais forte quanto mais próximo do coração, certo? Então, nós temos pulsação por diversas partes do nosso corpo. Porém, quanto mais perto do coração, mais forte vai ser essa pulsação, certo? E a frequência que o pulso arterial, que foi deste processo que eu expliquei para vocês, normalmente é a mesma frequência cardíaca. Por isso que a gente consegue muitas vezes ter uma base da nossa pressão através do nosso pulso, certo? E aí a gente tem a pressão sanguínea, certo? Aí sim, aí a pressão sanguínea ela está relacionada com dois movimentos, que é os movimentos de sístole e os movimentos de diástole. Então, durante a sístole, né, do ventrículo esquerdo, por exemplo, o sangue ele é bombeado para as artérias e aí a força com que o sangue ele é empurrado contra a parede da artéria é chamada de pressão sanguínea sistólica, tá? Então, o movimento de sístole é quando o coração ele se contrai. E aí, quando eu digo coração, não é todo o coração. Ou vai ser os átrios, ou vai ser os ventrículos. Na verdade, ambos fazem esses movimentos. E aí, eles, por exemplo, os átrios, independente de eles não se misturarem, né, o sangue não se misturar, o átrio direito e o átrio esquerdo vão se movimentar na mesma hora, bem como os ventrículos vão se movimentar também na mesma hora. Então, todo o processo de contração que o movimento faz, e aí ele faz esse movimento de contração para expulsar o sangue do coração, a gente vai chamar de sístole, certo? E todos aqueles movimentos de dilatação, a gente vai chamar de diástole, tá? É quando o coração ele vai se encher para receber o sangue, certo? Então a gente vai ter esses dois movimentos principais para entender como é que ocorrem então os movimentos do coração. Então, muito relacionado com o que a gente acabou de ver dos dois movimentos que o coração faz, a gente tem, obviamente, a pressão arterial, né? E ela nada mais é do que essa pressão que ocorre, essa pressão sanguínea que ocorre entre os processos de sístole e de diástole. Então, quando a gente mede a nossa pressão, a gente costuma dizer, minha pressão é 12/8, por exemplo, tá? Na verdade, é 120/80, tá?
O 120, ele tá me mostrando como é que é a pressão arterial sistólica, tá? Ou seja, a pressão que ocorre nos processos de contração do coração. E o 80, ele me relaciona com a pressão arterial diastólica, que é aquela pressão que o nosso coração faz de relaxamento, então, para a entrada de sangue para o nosso coração, tá? Então, a pressão arterial, ela tá bem relacionada com a pressão sanguínea desses dois movimentos. Eu vou dar uma atividade para vocês fazerem, que ela vai estar relacionada de como que a gente mede essa pressão. Vocês provavelmente ainda nesse módulo, vocês vão aprender como é que se faz isso, mas aí eu vou querer que vocês expliquem, né, como é que vocês utilizam o manguito, né, para aumentar o volume, como é que ocorre a diminuição da pressão, então, ao esvaziar, então, o manguito, e como é que vocês conseguem medir a pressão, né, sanguínea, seja ela sistólica quanto a diástole, tá? Então, eu vou ter uma atividade mais relacionada que vocês vão ter que ir atrás para compreender melhor, então, essa explicação que eu acabei de dar. E a pressão arterial, ela vai depender, né? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, esses movimentos e esses processos, ele vai depender de 3 situações. O débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração em 1 minuto, tá? Que é em média de 5 litros, tá? Gente, eu acabei de me dar conta de uma coisa. Eu passei uma informação errada para vocês. Eu falei que nós temos em média de 500 ml de sangue circulando no nosso coração. Errado. Eu dei errado, eu não me dei conta quando eu estava explicando isso, tá? É 5 litros de sangue que rola entre o nosso coração, tá? Meu Deus, desculpa, tá? Pelo menos eu vi o erro e agora a gente né, reverte isso. Voltando. Frequência cardíaca, né, que é a quantidade de vezes que o coração bate em 1 minuto, então em estado de repouso geralmente é de 60 a 80 vezes que nosso coração bate. Obviamente que quando a gente é exposto a alguma atividade física, essa quantidade que o coração vai bater, ela vai ser obviamente alterada, né? E a resistência vascular periférica, né, que é o como que as nossas artérias vão se comportar, né, com esse recebimento de sangue que vai entrar e sair do nosso coração, né? Então, por exemplo, a vasoconstrição é quando as artérias elas vão reduzir, né, o seu calibre para fazer então com que o sangue passe pelas nossas artérias. E a vasodilatação é como as artérias elas vão aumentar de tamanho para receber esse coração que vai passar pelas nossas artérias, né? E é isso que vai fazer com que haja, no caso, a vasoconstrição é isso que vai auxiliar no aumento da pressão arterial e a vasodilatação é o que vai interferir na diminuição da pressão arterial. Isso vai ficar talvez mais evidente para vocês na atividade que eu vou propor logo depois que vocês visualizarem a aula, tá? Que tem a ver com a atividade que eu acabei de dizer ali no slide anterior. Você já deve ter ouvido falar assim, a minha pressão é 14/9 e é normal. A minha pressão é 10/7 e é considerada normal. Não, não é normal, tá? Na verdade, ou ela tá muito alta ou ela tá muito baixa. E se é constante isso, precisa ter um acompanhamento médico, porque o normal mesmo é ter uma pressão em torno de 12/8, certo? Essas alterações muitas vezes se dá por alguma coisa que está acontecendo com o teu organismo que está alterando
esses processos de sístole e de diástole. Por isso que tem que ver. Porque muitas vezes a gente pode estar se sentindo muito bem e estar com a pressão alta, nem sempre ela dá reflexos de que ela está alta, e assim como funciona com a pressão baixa, certo? E aí nós temos duas doenças que podem estar associadas, então, a esse sistema circulatório, que é a hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, então é quando a gente tem uma pressão muito baixa, e a hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, e é a mais comum, né, vista, né, digamos, do que a gente conhece nas pessoas, né? Então, um dos problemas de saúde mais comum associado ao sistema circulatório é sim a hipertensão arterial, né, a pressão alta, e ela é uma condição que se caracteriza por pressão sanguínea sistólica igual, né, a 140 por 90, ou seja, aquela pressão de 14 por 9. Tá? Então, a pressão alta ela leva uma sobrecarga, né, do coração, e isso pode fazer com que haja rompimento dos vasos sanguíneos. Então, quando uma artéria se rompe ou até mesmo entope, os tecidos supridos por estes vasos são afetados pela falta de gás oxigênio e dos nutrientes que estão ali circulando naquele vaso. Então, se o fluxo de sangue no cérebro, por exemplo, fica comprometido pelo rompimento ou até mesmo entupimento das artérias, acontece do acidente vascular cerebral, o AVC, né? Que pode causar perda de memória, pode causar falta de movimento e até mesmo, dependendo, né, da gravidade, a morte. Se o fluxo de sangue fica comprometido, por exemplo, no coração, ocorre o que a gente conhece como infarto do miocárdio, você já deve ter ouvido falar, né? Que é o ataque cardíaco. Então, tem que ter sempre um cuidado em relação à pressão, porque são coisas que podem acontecer e estão muito associados com algumas atividades nossas, assim. Então, a hipertensão ela pode estar associada com ingestão demasiada de sal, pode estar associada com obesidade, pode estar associada com tabagismo, né? Então, a gente às vezes acha que ter hábitos não saudáveis pode não acontecer nada, mas são justamente eles que podem ocasionar primeiro um aumento de pressão e esse aumento de pressão acarretar todos esses problemas que eu acabei de falar para vocês. Então, tem sim que ter muito cuidado para não generalizar com essas questões de pressão e achar que essa pressão é normal. Não, a pressão normal é quando o fluxo ocorre nos processos de sístole e de diástole numa pressão de 120 por 80, ok? Então, pessoal, eu, através dessa aula, quis mostrar para vocês todos os órgãos e todas as estruturas que fazem parte do sistema circulatório, bem como os processos fisiológicos que são importantes, né? Vou tentar me aprofundar em alguns aspectos visto nessa aula através das atividades. Eu coloquei aqui 3 videozinhos para vocês olharem, se tiverem interesse, eu aconselho a olhar. O primeiro videozinho é de uma matéria de um programa que dava na Globo, o Bem-Estar, se eu não me engano. Eu até coloquei ele a partir do 1 minuto e 12, porque até ali é meio encheção de linguiça, mas nesse vídeo eles inclusive mostram como a gente mede o nosso pulso, é bem interessante para a gente aprender. O segundo é um videozinho falando sobre infarto, então o que acontece para a gente chegar, né, a ter um infarto, e mostra através de ilustrações, o que é bem interessante. E o terceiro videozinho é um resumo do que eu acabei de falar para vocês. É um videozinho assim só com imagens, bem interessante. Eu não me lembro quantos minutos tem, acho que é uns 4 minutos, que vocês conseguem assistir e faz um resumo, uma síntese do que eu falei agora em 1 hora e 15 de aula,
tá certo? Pessoal, então era isso em relação ao sistema circulatório. Eu queria só fazer um parênteses, porque digamos que essa é a nossa segunda aula de anatomia desse jeito, assim, né, com áudio aula. Eu sei que é cansativo, mas foi a forma que eu achei de vocês terem, né, a explicação diante do conteúdo. Ao meu ver, não adianta só mandar slide e não mandar explicação. Eu acho que o importante é a explicação daquilo que vocês estão vendo nos slides. Eu sei que pode ter gerado dúvidas, perguntas, então se aconteceu isso, né, acho que, né, provavelmente deve ter acontecido, vocês podem me mandar. Eu prefiro que essas perguntas e essas dúvidas venham através de e-mail, porque aí vocês me mandam elas e eu consigo responder por ali. Já dei meu e-mail para vocês, qualquer coisa é só me pedir de novo que eu dou. E aí a gente vai sanando essas dúvidas dessa forma, tá? Eu vou dar uma atividade para vocês relacionada com essa aula de hoje que não vai precisar ser entregue, ok? Porque a gente vai utilizar estas atividades para voltar no conteúdo quando nós estivermos nas aulas presenciais. Então a gente vai pegar essa aula, essa atividade, desculpa, e aí ao corrigir a gente retoma a aula resumindo o que foi visto, tá certo? E aí ninguém sai prejudicado, a gente fica com o conteúdo sempre visto, né, da forma que a gente deveria ver, e assim a gente vai tocando a vida, tá certo? Então, bons estudos, vejam os videozinhos, façam as atividades e nos vemos na semana que vem. Nos vemos não, nos ouvimos. Vocês me ouvem na semana que vem, tá certo? Abraços e beijos.